Muito bem, pessoal. Hoje estou aqui mais um dia fazendo o meu cardio. Eu aproveito para gravar algum vídeo referente às coisas da vida, a alguma análise que nós fazemos aí de alguns acontecimentos e aproveitando já, né, esses minutinhos que eu uso para fazer o cardio. Então eu quando é oportuno, eu gravo alguma coisa, algum vídeo para conversar um pouco. E hoje, agora é 3h40 da madrugada, estou aqui fazendo o meu cardio e analisando as coisas que acontecem conosco. Chegamos a algumas situações o qual nós precisamos compreender o que de fato estamos vivendo e qual a importância desse momento, né? Nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas qual é o grau de dificuldade e como nós conseguimos entender o porquê dessa dificuldade para chegar numa solução. Então, tem problemas na nossa vida que tem solução, mas tem outros que, por mais que nós busquemos, nós não conseguimos encontrar a solução. E muitas vezes esses problemas, eles são ocasionados por nós. Nós, de alguma forma, por vivermos algo que talvez não seja a vontade de Deus para nós, porque Deus, Ele como Pai, Ele quer o melhor para nós. Então, por mais que sintamos que não é uma situação boa aquilo que nós estamos vivendo no momento, talvez eu pergunto para você, como que está a tua vida? Você está vivendo tudo aquilo que você imaginou para você? É essa vida que você queria para você? Você está satisfeito com as coisas que você vem passando, com os momentos que você vem vivendo? Porque sabemos que vamos enfrentar dificuldade na nossa vida, mas às vezes nos deparamos com situações que quanto mais nós tentamos sair, mais presos ficamos. É como se fosse um piche, sabe esses piches de asfalto? Essa massa preta. Eu me lembro, quando eu era criança, nós morávamos em rua que não era asfaltada e chegou o asfalto. E eu me lembro muito bem, eu ainda criança, eles fizeram a manta asfáltica, né? Aí eles vêm com algumas camadas e naquela época não era como hoje, né? E ficava algumas poças assim de piche, e quando batia o sol, esquentava aquilo, ficava grudento, como se fosse uma cola. Então se encostava o pé ali ou a mão, aquilo grudava mesmo. Só que quando estava frio, você colocava a mão, já não era mais cola, ficava sem tato nenhum, sem pega, não grudava mais. E às vezes a nossa vida é assim. Nós estamos ali a gente pisou nesse piche da vida e aí, em algum momento, aquilo endureceu e a gente não consegue sair. E aproveitando aqui o gancho, Jesus, quando ele passou por essa terra, ele teve o momento dele com os discípulos. Nem todos os discípulos
viveram uma regularidade com Cristo, né? Pegamos o exemplo de Pedro. Pedro, ele cometeu alguns deslizes, né? E Jesus voltou para colocar Pedro no caminho de novo, porque ele negou o Senhor. E o Senhor Jesus deu uma oportunidade para Pedro para que ele se reconciliasse e vivesse a vida dele novamente. Porque imagine se Jesus não volta para falar com Pedro, como que ia acontecer? Tem alguns momentos da nossa vida que o Senhor, que Deus, né, na verdade, agora não representando mais Jesus Cristo, mas Ele quer um momento exclusivo com a gente. Ele quer chamar a gente para uma conversa. E quando a gente está naquela, tudo dando certo, tá tudo certo, geralmente a gente tende a não ter uma exclusividade com Deus, ou seja, tem outras coisas que também têm exclusividade na nossa vida, né? A gente acaba se distraindo com algumas coisas. Mas aí Deus, Ele permite certas situações porque Ele quer sentar conosco, né? Como foi com João. Ele, naquele momento ali, onde estavam todos os discípulos, Ele não revelou para João o que haveria de vir sobre a humanidade, mas Ele queria um particular com João, então ele permitiu que João fosse para uma ilha e ali ele revelou o Apocalipse. E no Apocalipse tem as cartas, e a gente vê que em uma das cartas, Laodiceia era uma região muito farta, próspera para aquela época, né? Ali a situação deles era muito favoráveis financeiramente. Laodiceia ficava numa região estratégica, eles produziam muitas coisas boas porque a terra era fértil, era banhada ali no entorno por águas termais e também eles produziam a lã negra e também era uma rota de exportação e importação, então tinha muito comércio ali. E também eles tinham um sistema financeiro já naquela época, né? Como se fosse um sistema bancário. Então, dinheiro não faltava para eles. E Jesus mostrou para João ali cada região ali. Uma dessas igrejas foi Laodiceia. E ele dizia que Laodiceia, mesmo tendo tanto dinheiro, tanta condição, e não só dinheiro, mas eles eram evoluídos também, eles no estudo, medicina, eles tinham colírio frígido que curava muitas enfermidades dos olhos, né? Então, mesmo eles tendo todo o conhecimento, toda a fartura financeira, o dinheiro, sendo abastados financeiramente, na carta Jesus revelou para que João mandasse para eles, eles eram taxados como pobres, miseráveis. E por quê? Porque eles estavam numa situação ali, eles eram mornos, né? Eles não tinham partido, eles não eram nem frio e nem quente, eles estavam mornos. E muitas vezes nós nos encontramos assim, por quê? Porque a gente perde o nosso foco, o nosso objetivo, e aí a gente começa a circular por alguns caminhos que vai mudando a nossa temperatura. Uma hora a gente vai para um lugar que está quente, outra hora a gente vai para um lugar que está frio. E aí a gente acaba perdendo a nossa identidade. Só que Jesus, Ele intercede por nós, pela graça e misericórdia de Deus. Ele quer ter uma conversinha conosco para colocar a gente de volta naquilo que é a nossa personalidade, a nossa identidade espiritual. E muitas vezes você está passando por alguma situação que você fala, como que pode isso? Por quê? Porque você está perdendo a tua identidade. Você não está sendo nem frio e nem quente, você está no meio termo. E aí você permeia entre várias situações que muitas vezes te afastam um pouco
das coisas de Deus. E Deus, ele quer você perto dele. Então, às vezes, nós passamos por circunstâncias, mesmo que você, pode ser que na tua vida esteja tudo bem, financeiramente falando, mas e com Deus? Como é que tá? Está tudo bem com Deus? Você sente que está vivendo plenamente as coisas de Deus? Ou você sabe que tem que melhorar um pouco? Porque por mais que nós reconheçamos os nossos erros, as nossas fraquezas, a gente sabe quando é o momento que nós estamos fazendo o nosso melhor para Deus e quando também não estamos. Nós temos que ter essa sinceridade com Deus, e Deus se agrada. Então, muitas vezes, por Deus ele querer colocar nós diante dele e conversar conosco em particular, ele vai colocar a gente no isolamento. Ele vai tirar a gente dessa vida cotidiana nossa e vai colocar a gente em um lugar que a gente se sente estranho nessa terra. Por quê? Porque ele quer sentar conosco e conversar, quer explicar para nós qual que é o caminho que temos que seguir, quer que nós tenhamos partido, espiritualmente falando, para que a gente siga o nosso propósito, que é um dia estar com Deus. Porque tudo vai passar nessa terra, tudo passa. Nós estamos aqui, por mais que vivamos bons anos aqui, mas ainda é pouco, pela imensidão, pelo que Deus tem para nós, pela vida eterna. O eterno não tem fim e a nossa vida aqui tem fim. Então, eu vou finalizando aqui esse bate-papo com vocês. Eu espero que de alguma forma aí tenham surgido palavras que vão te ajudar espiritualmente falando. E é isso, pessoal. Me despeço de vocês, um forte abraço, um beijo e até mais.